seus putos. Hoje eu vou mostrar que Foxy não é do bem. Primeiro vou colocar as evidências da teoria original. No final vou colocar as evidências criadas pelos BRs. A teoria diz o seguinte. FNAF 1. Foxy fica escondido na enseada pirata. Quando ele vê que a sua câmera está desligada por muito tempo, ele corre até seu escritório com preocupação. Ele espia pela porta para ver se, mas devido sua caixa de voz quebrada, o som sai como um berro. E o jogador morre de ataque cardíaco. FNAF 2. Foxy fica no fundo do corredor olhando para você. Para o caso de algo acontecer, ele socorrê-lo. E quando ele pula em você, ele só quer dar um abraço. E o grito sai devido sua caixa de voz quebrada. Mas nada disso faz sentido. Vou explicar por quê. FNAF 1. Foxy fica atrás da cortina escondido. E quando ativa muitas vezes a sua câmera, ele espia pelas cortinas. E ele fica lá. A mesma coisa é quando não olha a câmera dele. Ou seja, isso não tem nada a ver com preocupação. Provavelmente ele não gosta de ser vigiado. E quando não é vigiado nenhuma vez, ele aproveita a chance. Ele corre porque aparentemente ele corria pelo restaurante quando estava em funcionamento. Prova. FNAF 2 minigame do Foxy. Ele não tem uma jumpscare violenta porque, olhe bem, as portas ficam nas laterais, e não teria como ele simplesmente pular e fazer uma curva no ar, pois isso é contra todas as leis da física. Ainda mais com aquele tamanho e peso dele. Sua caixa de voz não está quebrada, primeiramente que todos os robôs fazem o mesmo som, sendo que Bonnie, Chica e Freddy precisam estar em perfeito funcionamento para agradar as crianças. A pizzaria ainda não fechou durante o primeiro jogo, somente no final do ano, um mês depois de Mike ser demitido. E o jogador não morre de ataque cardíaco, pois sempre que o jogador morre, ele é enfiado em um traje do Freddy. Segundo que Foxy cantarola na enseada pirata, o que prova que sua caixa de voz funciona bem. Acredito que Scott tenha colocado esse áudio para avisar os jogadores de que tem algo atrás das cortinas. Ouça agora o Foxy cantarolando. Esse áudio pode ser ouvido parecer para o jogador pela primeira vez, normalmente na primeira noite. FNAF 2. Ele fica no fundo do corredor, e se reparar bem, ele está em posição de ataque, com o gancho levantado em um tom de ameaça, e quando ele pula em cima de você, ele não quer abraçar, pois se fosse esse um motivo, ele não pularia com a mandíbula aberta diretamente em sua cara. E outra, Toy Bonnie, Toy Chica e The Puppet também pulam com os braços abertos em cima de você, e evidentemente eles não querem um abraço. E mais uma vez, sua caixa de voz não está quebrada, pois todos os animatrônicos fazem o mesmo som, incluindo os novos modelos. Nota: alguns dizem que quando o Foxy grita, a palavra que sai é Freddy, mas não, na verdade o que ele grita é Freedom. Ouça o áudio. Agora ouça novamente em câmera lenta. Mas não é só ele que grita isso, todos os animatrônicos produzem esse mesmo som ao atacar. Freedom no inglês significa liberdade, mas isso vai a outra teoria que não vou explicar nesse vídeo. Antes de me falarem, não, o Foxy tem um áudio diferente dos outros, e no dele diz Freddy. Sabia que nos arquivos de jogo só tem duas versões desse áudio? Uma que todos os animatrônicos produzem ao atacar, e outra que o Golden Freddy usa para atacar, mas a única diferença desses dois áudios é que a versão do Golden Freddy é mais estridente do que a outra versão. Veja o áudio normal. Agora veja o áudio do Golden Freddy. Agora os argumentos criados pelos BRs. Piscar a lanterna faz com que ele não ataque, porque isso faz com que ele perceba que você está bem, e ele te ataca com a máscara, porque ele pensa que você é o Freddy e ele odeia o Freddy. Isso são argumentos ainda piores do que os da teoria original. Olhe bem, a lanterna funciona com todos os animatrônicos, sem exceções. De acordo com o cara do telefone, ela causa a reinicialização do sistema deles, o que faz eles ficarem parados no mesmo lugar por alguns segundos a mais. Isso também pode funcionar através das câmeras.
E quanto à máscara, isso não pode servir de também não é afetado pela máscara. Ambos atacam mesmo com ou sem a máscara. Tudo bem que ela acelera o ataque deles, mas isso não quer dizer nada. Pois abrir o tablet de câmeras também acelera o ataque deles. E essa historinha de que ele odeia o Fred não faz sentido nenhum. Pois não tem nenhuma evidência durante o jogo que prove a rivalidade entre Fred e Foxy. Aí vocês dizem que o Fred bate no Foxy. Mas se o Fred batesse no Foxy, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, daria pra ouvir os sons e daria pra ver através das câmeras. Começando que no FNAF 1 o Fred nem sequer chega perto da enseada pirata, exceto quando acaba a energia, mas a única coisa que você ouve antes dele aparecer é sons de passos. Agora eu nem precisaria falar sobre isso quanto ao FNAF 2, porque já é evidente. Mas mesmo assim vou falar. Foxy não visto em nenhum dos cômodos do restaurante através das câmeras, mas todos esses cômodos também não seriam um lugar ideal para guardar uma peça empoeirada e toda rasgada, exceto a sala de peças e serviço, mesmo não podendo vê-lo naquela sala. Tem várias partes escuras e que não chegam ao alcance da câmera, inclusive tem uma parte que está dividida por uma parede, onde só é possível ver um pequeno pedaço. Então as chances de Foxy se encontrar lá são de 99%. Até mesmo porque de vez em quando podemos vê-lo em pé naquela sala. Então se existisse essa rivalidade entre Foxy e Fred, ou qualquer um dos outros animatrônicos, eles já teriam se autodestruído há muito tempo. Conclusão final. Tanto Foxy quanto Freddy, Bonnie, Chica, Golden Freddy e The Puppet são assombrados por crianças assassinadas, e de acordo com uma aparição rara do Parkour Man no minigame Save Tem, ele está usando um distintivo, o que prova que talvez o Parkour Man seja um ex-segurança, ou estava disfarçado de segurança no dia que se vestiu de Golden Freddy e matou as 5 crianças, o que leva à mesma teoria do áudio Freedom que eu falei lá atrás. Mas acima de tudo isso, Foxy é assombrado como os outros, e não tem motivos para existir uma rivalidade entre ele e os outros. Ou seja,